paz, Senhor, a todos os irmãos. Nós vamos dar início então ao nosso culto. Como os irmãos sabem, nós temos estado de quarentena e por essa razão não temos tido reuniões no nosso espaço e teremos que continuar assim até novas ordens. Portanto, desta forma queremos estar juntos num tempo espiritual e de comunhão e de edificação através do louvor e da palavra. E queremos então dar início orando ao nosso Deus e nesta noite queremos orar. Recebemos o e-mail da convenção pedindo orações pelo pastor Norinha que está internado ligado às máquinas. Ele contraiu o vírus Covid-19, mais um presbítero, o seu irmão que está em estado crítico e alguns irmãos da Suíça também. Vamos orar então por eles nesta noite para que o Senhor possa estender a sua mão e ter também misericórdia com os seus chefes. Eu desafiava a todos nós nesta noite a juntos louvarmos ao Senhor e levantarmos um louvor de adoração e de agradecimento pelo que Deus tem feito e pelo aquilo que Ele irá fazer também. Senhor amado, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que Deus tu nos dás de podermos estar aqui nesta noite, Senhor, para juntos louvarmos e adorarmos ao Teu nome. Senhor amado, em todas as coisas, agradecemos, Senhor, pois sabemos que Tu estás no controle, Senhor, e que tudo, Senhor, contribui para o bem daqueles que amam a Ti. Senhor amado, oramos por este tempo em que queremos estar aqui diante de Ti, na Tua presença, Senhor. Queremos também orar pelos irmãos na Suíça, Senhor, que Tu possas, nesta hora, Senhor, estender a Tua mão, Senhor, também ser com o pastor Norinha, Senhor, com o seu irmão também, Senhor, que estão internados, Senhor, que nesta hora Tu possas também ter misericórdia dos Teus servos, Senhor, também ser com a família, Senhor, e com os demais irmãos, Senhor, ali, Senhor, que estão passando por esta dificuldade. Senhor, em tudo, Senhor, Deus dá a vitória, Senhor, aos Teus filhos. Deus amado, entregamos este tempo nas Tuas mãos e gratos, Senhor, por aquilo que Tu irás fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos todos juntos ainda adorar o nome do nosso Deus. Amém. Aquele que está acima de todas as coisas. Amém. E nós temos todas as razões para louvá-lo. Aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Então, que esse possa dizer o desejo do nosso coração ainda durante este tempo. Amém. Louvar e bendizer o nome do nosso Senhor. Dizer, ó minha alma, bendiz o nome do Senhor. Amém. Que Ele seja exaltado acima de todas as coisas. Adora o seu santo nome.
palavra de Deus e acompanharem juntamente comigo. E gostaria de poder meditar convosco no segundo livro de Crónicas, capítulo 20. E gostaria que juntos pudéssemos pensar nesta noite no poder que encontramos quando louvamos a Deus em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos difíceis para nós. E todos nós acreditamos que é um privilégio podermos juntos louvar ao Senhor. Sem dúvida alguma, alguns poderão cantar hinos por obrigação, talvez outros por empolgação, porque gostam das letras, mas não podemos chamar a isto de louvor. O louvor ele tem um outro sentido completamente diferente. Todo o ato de louvor ele envolve muito mais do que proferirmos simples letras ou melodias, mas o louvor, e do qual o louvor que Deus se agrada, é um louvor que nasce, que brota daquilo que é o mais íntimo do nosso coração. Sem dúvida alguma, quando nós nos predispomos a louvar a Deus no meio da aflição, no meio da dificuldade, no meio da luta que estamos a enfrentar, sem dúvida alguma que estamos a reconhecer as obras de Deus, reconhecer todo o seu poder criador. E quando nos detemos a adorar a Deus, estamos a reconhecer todos os seus atributos. Na prática, o que estamos a dizer é que louvamos a Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele ainda irá fazer na nossa vida, mas também adoramos a Deus por aquilo que Deus Ele é verdadeiramente. E nesta noite eu gostaria que nós, sim, sem dúvida, temos que clamar ao Senhor. É um tempo da Igreja se unir, é um tempo da Igreja se humilhar, da Igreja orar, da Igreja buscar a face do Senhor. Mas não podemos também perder o outro lado do nosso relacionamento com Deus. É importante que no meio do nosso clamor também possamos, juntos como igreja, podemos louvar ao Senhor no meio da nossa aflição. Sem dúvida alguma, tudo isto faz sentido. E quando olharmos para o texto nesta noite, que a nossa capacidade para reagir e responder aos problemas que surgem na vida, sem dúvida, ela será determinante para o sucesso ou para o fracasso da nossa vida espiritual. E, no exemplo deste servo de Deus, do rei Josafá, eu gostaria de que juntos pudéssemos aprender algumas lições que são importantes sobre a forma como devemos reagir, sobre a forma sábia como devemos agir no meio das tribulações. Sem dúvida alguma que o capítulo 20 do segundo livro de Crónicas, nós encontramos nele uma história que nos ilustra o poder que há no louvor a Deus. E quando olhamos para o versículo 1, somos logo confrontados com uma grande aflição, com uma grande dificuldade, com um grande problema. Diz-nos o texto lá que, depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas ou monitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, estamos perante um rei, Josafá, que num dia recebe uma notícia terrível. É um grande exército, uma coligação formada por moabitas, amonitas e edomitas, juntaram-se, fizeram uma coligação e vieram contra Judá, dirigindo-se para Jerusalém. Sem dúvida estamos a falar de alguma coisa que era desproporcional. 3 exércitos contra somente o exército de Jerusalém. Então esta multidão, ela de forma implacável se aproximava com a única missão, com o único objetivo. Eles vinham destruir, eles vinham saquear, eles vinham acabar com o reinado daquele que, mesmo não sendo perfeito, se tivéssemos tempo poderíamos ter visto isto, mas Josafá não foi o rei perfeito, mas foi alguém que mostrou e que fez coisas boas, porque era alguém que queria seguir ao Senhor. Mas no tempo em que tudo corria bem, no tempo em que Josafá tinha feito reformas espirituais, no tempo em que o povo estava voltado para o Senhor, surge
uma grande dificuldade, surge um grande problema, surge uma grande aflição. E logo aqui encontramos uma grande lição em primeiro lugar, que a única certeza que podemos ter quando virmos um grande número de problemas a aproximar-se é a confiança em nós de que quanto maior a batalha que estamos a enfrentar hoje, maior será o livramento que Deus operará na nossa vida e na sua igreja. Agora, eu queria chamar a vossa atenção para a atitude de Josafá, e com a qual podemos aprender muitíssimo. Vejamos o que é que Josafá fez quando foi confrontado com a notícia. Diz o verso 2, então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em En-Gedi. E vejam agora, e diz assim a palavra de Deus, então Josafá teve medo. Não sei se nos podemos identificar com isto nos dias em que vivemos. Josafá teve medo, temor, noutras traduções. E se pôs a buscar ao Senhor. E apregou jejum em todo o Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E deixem-me, eu não quero focar muito nesta primeira parte, mas deixem-me focar aqui as 4 atitudes que Josafá teve, que são a porta de entrada para que Deus opere. Vejam, a primeira atitude que nós encontramos em Josafá foi que ele teve medo. Se calhar vivemos hoje tempos em que temos medo. E o medo é alguma coisa natural. O medo só se torna um problema quando ele nos paralisa. Sem dúvida, Josafá sabia o que estava diante de si. Josafá sabia que tinha um exército inimigo que vinha contra ele e esse exército possuía uma vantagem numérica. Agora, Josafá não permitiu que o medo determinasse o resultado final. Meus amados irmãos, o que Josafá fez foi não permitir isso. E vejam, ele não se deixou dominar pelo medo. Não deixou que o medo o paralisasse. Mas vejam, se a primeira atitude é humana, a segunda atitude é aquela que todos nós devemos ter como filhos de Deus. O que é que ele fez então? Segunda atitude, Josafá buscou ao Senhor. Josafá orou ao Senhor. Josafá clamou ao Senhor. E nós encontramos na palavra de Deus vários trechos que nos desafiam, que nos incentivam a clamar ao Senhor no dia da dificuldade. O salmista, por exemplo, diz no Salmo 34, verso 17, clamam os justos e o Senhor os escuta e o livra de todas as suas tribulações. Vamos ao Novo Testamento, ao Evangelho de Mateus, e Jesus claramente desafia a pedir, a buscar, que o acharemos, que o encontraremos. Quando olhamos para a primeira carta de João, capítulo 5, e este texto ele é um texto tremendo quando fala sobre o poder que a oração tem. Capítulo 5, verso 14 e verso 15 diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Josafá, ele orou. Josafá buscou ao Senhor com a certeza de que o Deus nos céus ouviria o seu clamor. E vejam agora a terceira atitude que Josafá fez. Interessante. Ele clamou um dia de jejum e oração. Josafá determinou que o problema não era só dele. O problema era de todo o povo. Então não somente Josafá tinha que clamar ao Senhor, mas toda a nação de Judá, ela devia clamar ao Senhor para que o Senhor operasse livramento. Isto fala de unidade que há no corpo de Cristo. O problema não é de determinados lugares, pessoas. A igreja, nesta hora, ela está a ser chamada para junta uma só, clamar ao Senhor. E vejam que a quarta atitude, vemos isso, todo o povo, o rei, se humilhou e orou
diante daquele que tudo vê. E isto está lá em Crónicas, claramente, que diz, e se o povo que se chama pelo meu nome, esse povo, ele se humilhar, orar e buscar e confessar os seus pecados, então eu ouvirei dos céus. E esta é a certeza que nos move. Quando clamamos, quando oramos, no meio da dificuldade. Lutero, Calvino disse, não estou enganado, que nada mais nos move a orar, sabendo que aquele que está nos céus, ele escuta a nossa oração. Então, quando olhamos para as 4 atitudes de Josafá, percebemos que a fé que havia neste homem não era uma fé utópica, não vinha de uma falsa percepção da realidade, mas vimos que o temor humano fez com que Josafá procurasse a fortaleza de Deus. E quando isto ocorre, quando nós nos predispomos a agir da mesma forma, Deus levanta-se do seu trono e Deus opera em nosso favor. Eu posso não saber o tempo de Deus. Eu posso não saber a intensidade por aquilo que eu vou passar. Mas a única coisa que eu sei, como diz o salmista no Salmo 91, Ele estará conosco no meio da angústia. E no seu tempo, Ele nos livrará. Então vejam que é interessante. O que é que acontece? Vejam, Josafá decidiu esperar pelo conselho de Deus antes de agir. Josafá sabia que lutar sem Deus era lutar sozinho. Por isso ele preferiu esperar no meio do desespero. Ele decidiu confiar no nome poderoso do Senhor. Agora vejam o que é interessante. Versículo 5. Vejam o que é que acontece. Todo o povo vem até Jerusalém. E no versículo 5 diz: pôs Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E eu gostaria só de pegar nesta expressão pôs de pé, porque eu acredito, meus amados irmãos, que vivemos tempo em que temos que nos colocar de pé. Não temos que viver derrotados, desanimados ou frustrados. É tempo da igreja se levantar. Não somente num clamor ao Senhor, mas num tempo de louvor sem precedentes na sua história. Josafá pôs de pé no pátio novo, e Josafá orou pela nação. Irmãos, há um momento em que temos de permanecer prostrados, e esse momento é quando estamos a implorar o favor de Deus. Mas quando adquirimos a fé e recebemos as estratégias, quando Deus nos revela a sua vontade para sairmos à peleja, nós devemos estar de pé. Irmãos, é hora de deixarmos de lado os discursos de derrota, as queixas infundadas, as exigências de respostas de Deus, como porque é que Deus permitiu isto, porque é que Deus deixou que isto acontecesse. É tempo de louvarmos ao Senhor. É tempo de louvarmos ao Senhor. Irmãos, quando Josafá entendeu que era hora de centrar a sua oração em Deus e não nos problemas, e deixa-me dizer isto nesta noite, é hora de centrares a tua oração, não nos problemas que estás a viver, não nesta pandemia, não nesta circunstância, mas é hora de centrares a tua oração no Deus que está sentado no trono. E porque Josafá compreendeu isso, Josafá colocou-se de pé, e Josafá vai preferir agora uma das orações mais centradas em Deus que nós encontramos em toda a Bíblia. Vejam, Josafá nesta oração vai clamar pelas promessas de Deus, vai clamar pela glória e pela reputação de Deus, e vai reconhecer aspectos tão simples. No verso 6, vejam, ele vai reconhecer que Deus, Ele é soberano. Ele disse: ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. O nosso Deus, Ele é soberano. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. O nosso Deus é aquele que tem todo o poder. Mas no verso 7, Josafá vai lembrar a Deus da aliança que Deus fez com o seu povo. Diz: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, meu amigo.
A Josafá lembrou-se da aliança com Deus. Mas agora no verso 8 e 9, Josafá vai-se lembrar da presença de Deus. Irmãos, e vejam, a presença de Deus é aquilo que faz sentido na nossa vida. Diz o verso 8 e o verso 9: habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás, e tu nos livrarás. Mas no versículo 10, Josafá vai fazer alguma coisa tremenda. Ele vai se lembrar da misericórdia de Deus. Ele vai se lembrar da misericórdia de Deus. Vejam, diz agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os montes Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas delas se desviaram e não destruíram. Josafá está-se a lembrar da misericórdia de Deus. E as misericórdias do Senhor são a causa pela qual nós não somos consumidos. No versículo 11, Josafá vai se lembrar da possessão de Deus, que nós somos o seu povo, que nós somos a sua possessão. Foi Ele que nos deu a terra, foi Ele que nos deu o que nós temos. Mas agora deixem-me dizer no verso 12, eu queria chegar aqui. Josafá vai confessar a sua total dependência de Deus. Veja o que é que diz Josafá. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Veja Josafá a reconhecer uma coisa. Ele diz, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E ele reconhece outra coisa. E diz, e nem nós mesmos sabemos como fazer. Se calhar este é aquilo que nós sentimos hoje. Não sabemos como lidar contra aquilo que está diante de nós. Não sabemos como resistir contra aquilo que enfrentamos hoje. Mas Josafá não se limita a isso. Josafá diz, porém, no meio da dificuldade, no meio do que estamos a viver, os nossos olhos, a nossa fé, a nossa vida está colocada em ti. É hora de colocarmos os olhos no Senhor. É hora de confiarmos no cuidado de Deus. É hora de aguardarmos o cuidado de Deus. E quando nós fazemos isso, quando nós conhecemos a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, a nossa falência, quando reconhecemos que não sabemos como fazer e dizemos, Deus, nós estamos a esperar em Ti, nós confiamos em Ti. Então aquele que está no céu, a nossa fé que nos levou a este lugar, ela transforma-se no combustível da nossa oração. E o Espírito Santo de Deus aparece para nos ajudar e para estender as suas asas de abrigo. Seja através de uma palavra, seja através de um conselho, seja pela ação direta do seu poder, o Espírito Santo de Deus que habita no meio da igreja, ele aparece sempre quando nós mais precisamos. E a resposta que o Senhor nos dá é sempre a mais acertada. E nós vemos, e deixem-me dizer, que a oração de Josafá foi tão sincera, que ela chegou ao trono da graça, que Deus respondeu no imediato. Vejam, Deus vai dizer a Josafá, Deus vai garantir a Josafá, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa do exército enorme. A batalha não é vossa, mas a batalha é de Deus. A batalha que nós travamos não é nossa, a batalha é de Deus. E perante a reação, perante a resposta de Deus, verso 18 tremendo, vejam, diz, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E agora eu quero pegar aqui no louvor, irmãos, porque nós temos feito isso sem dúvida alguma, mas agora é tempo de louvarmos ao Senhor. Vejam, meus amados irmãos, e agora a vitória começa aqui. A vitória começa aqui, vejam, a partir do verso 18 nós vemos coisas espantosas a acontecer. Irmãos, e sempre acontece e sempre acontecerá quando aqueles que são seus filhos diante das dificuldades e levam o coração com sinceridade ao Senhor. Irmãos, Josafá vai agora prevalecer
através do louvor. E deixem-me perguntar nesta noite, e quanto a nós, será que também nós temos experimentado o incrível poder que está presente na adoração, no louvor? Será que nós temos identificado o momento certo de parar de pedir e de começar a agradecer? Irmãos, o que é que nós alcançamos quando nos propomos a exaltar e a louvar ao Senhor? E deixem-me terminar com isto. Nós alcançamos 3 coisas muito simples. Primeiro, vitória. Versos 20 e 21 diz-nos isso. O inimigo que vinha contra os judeus era numeroso, mas a partir do instante em que eles receberam a promessa de livramento, eles puseram-se a louvar ao Senhor. Vejam o verso 20 e 21, diz: pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, e saíram eles e pôs-se o Safá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, irmãos, é tempo de louvarmos assim, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Que marcha diferente foi esta? Em vez de os soldados, no lugar de espadas e lanças, levaram instrumentos musicais. E perante uma demonstração tão extraordinária de fé, algo aconteceu. Deus fez com que aquela coligação inimiga se desentendesse e começasse a lutar entre si, como diz no verso 24. Deixem-me aplicar isto de 2 formas. Os israelitas venceram a batalha sem precisar de esperar uma única flecha, armados somente com o poder do louvor. Quando louvamos, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. Quando louvamos ao Senhor, por vezes pensamos que as pessoas mais agradecidas são aquelas que receberam mais bênçãos. Estamos errados. A verdade é que elas são mais abençoadas porque souberam agradecer mais. Na guerra espiritual, sem dúvida alguma, o louvor é a arma definitiva contra a qual o inimigo não possui qualquer defesa. Irmãos, devemos estar sempre prontos no nosso interior a identificar a hora de pararmos de suplicar, de pararmos de pedir e começarmos a agradecer. Irmãos, não glorifiquemos ao Senhor apenas pelo que Deus fez, mas exaltemos também por aquilo que Ele vai fazer. Descartemos do nosso coração todo o pessimismo, toda a murmuração, todo o desânimo, todo o medo, toda a incerteza e prevaleçamos pelo louvor. É interessante, dizem que o gorguejo mais bonito é o do roxinol. Não sei se já ouviram o roxinol a cantar, mas dizem que é o mais bonito. Mas sabem quando é que o roxinol canta? Ele só canta de noite. Só canta de noite. E sabem, não há adoração tão bela quanto aquela que é prestada nas sombras da provação. Segunda coisa que nós encontramos intimidade quando nós louvamos ao Senhor. A experiência de louvar no meio das lutas proporcionou aos israelitas uma visão mais nítida de quem Deus é. A Bíblia diz que após despojarem os seus inimigos, no verso 26, ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção ou no vale da Baca, onde louvaram ao Senhor. E quando nós olhamos para o texto, o que é que nós vemos? Eles começaram a louvar ao Senhor antes da batalha e não conseguiram parar de louvar ao Senhor. Porquê? Porque eles estavam encantados com a beleza de Deus, com aquilo que Deus fez. Sabe, embora sirvamos a um Deus grande e poderoso, em todos os seus feitos e em toda a sua obra, por vezes nós não damos conta desta verdade na nossa vida. Contudo, quando o encaramos pelas lentes do louvor, nós conseguimos ver mais claramente toda a sua majestade e aí nós somos conquistados pelo amor de Deus. O salmista diz que Deus está entronizado entre os louvores de Israel. E quando nós louvamos ao Senhor, nós temos a percepção pelo seu Espírito Santo o quão perto Deus está de nós. Sabem, deixem-me contar a história de aqui uma ilustração. Há muitos anos realizou-se um concurso de poesia, no qual 2 candidatos propuseram recitar o Salmo 23, conhecido pelo Salmo do Pastor. O primeiro deles era um ator profissional.
conquistou a sua plateia com a sua entonação perfeita, os gestos graciosos. E quando terminou a sua apresentação, ele foi longamente aplaudido. A seguir, vem um velho pastor. Um velho pastor. E com uma voz débil e oscilante, ele repete as mesmas palavras que haviam sido pronunciadas poucos minutos antes. E quando este velho pastor parou de falar, não se ouviram aplausos. Mas diz que a multidão estava profundamente emocionada. Diz que lágrimas escorriam pela face de homens e mulheres. Diz que ninguém falava ou se movia. E quando aquele jovem percebeu que o discurso do homem de Deus tocara mais fundo o coração dos ouvintes, diz que voltou-se para ele e perguntou: olha, como é que tu foste capaz de superar se não conheces os recursos dramáticos que eu domino tão bem? Então aquele velho pastor respondeu-lhe assim: é que tu conheces o salmo do pastor, mas eu conheço o pastor do salmo. E esta é a diferença na nossa vida. Não é quando nós conhecemos o salmo do pastor, mas quando tu e eu conhecemos o pastor do Salmo 23. Louvar ao Senhor sempre vai contribuir para o nosso crescimento espiritual. Portanto, é tempo de louvarmos ao Senhor, de exaltarmos Deus com todo o nosso ser, pois Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quanto mais exaltamos a glória do Senhor, mais percebemos o quanto Ele é excelso e mais iremos desejar exaltá-lo. Diz no verso 27 e 28 que voltaram todos os homens judaicos de Jerusalém e Josafá à frente deles e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com aludes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Por último e para concluir, através do louvor, nós alcançamos testemunho. Além de vitória, além de intimidade, o louvor dos habitantes de Jerusalém possibilitou-lhes o testemunho da sua fé. E que este seja um tempo em que tu possas testemunhar da tua fé, daquele em quem tu acreditas, daquele em quem tu crês. Diz no verso 29 e 30, veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso de todos os lados. Sem dúvida, toda a nação reconheceu que o poder do Senhor e o facto de que este Deus poderoso estava com Josafá. O resultado foi que até ao fim dos seus dias, Josafá não precisou preocupar-se mais com os seus inimigos, pois ninguém ousou atacá-lo. E quanto a nós? Pergunto eu. Será que aquele que está à tua volta, em tempos difíceis como nós vivemos hoje, em tempos de medo, de incerteza, de insegurança, até sem esperança, será que no mundo sabe que tens um grande Deus e que esse grande Deus está contigo? Será? Mas se o louvares continuamente, certamente que todos aqueles verão que este Deus grande está connosco. Normalmente, cristãos mal agradecidos não costumam ser grandes divulgadores do Evangelho. Mas quando louvamos ao Senhor pelos atos, nós estamos a anunciar as boas novas da salvação. Sem dúvida, meus amados irmãos, que crentes derrotados e pessimistas nunca irão brilhar. Mas sem dúvida alguma, aqueles que adoram a Deus com entusiasmo, esses irão ser luz no mundo, num tempo de trevas e aflição. Sem dúvida alguma, que possamos juntos louvar e adorar ao Senhor, com todo o nosso entusiasmo. Porque ao fazermos isto, mostramos que vale a pena estar na sua presença, que vale a pena desfrutar da sua comunhão. E que melhor pregação será do que esta. Portanto, o nosso louvor, ele é também um poderoso instrumento de testemunho. Portanto, desafio-te nesta noite, não deixes de louvar ao Senhor. Não deixes de louvar ao Senhor,
por se louvarmos ao Senhor, nós somos vitoriosos, nós alegramos o coração de Deus e levamos a bênção àqueles que nos rodeiam. Termino dizendo duas coisas. A experiência de Josafá mostra-nos que quando louvamos, grandes coisas acontecem. Inimigos são derrotados. Deus e o seu povo tornam-se mais juntos. E o respeito e a admiração tomam conta da nação. Se assim é, então não deixemos de louvar. Tudo aquilo que o inimigo gostaria hoje que nós fizéssemos é que parássemos de adorar a Deus. Sem dúvida alguma que Ele deseja vencermos através do queixume e do desespero. Sem dúvida que o inimigo quer ver-nos a agir precipitadamente ou a deixar-nos paralisar pelo medo. Porém, lembramos de uma coisa nestes dias. Que nós fomos criados, que nós fomos feitos para exaltar e adorar ao Senhor. É isso que Paulo diz aos Efésios. Fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Portanto, abramos o nosso coração, soltamos a nossa voz e prevaleçamos através do louvor. Meus amados irmãos, é tempo de louvarmos juntos ao Senhor. Que a Igreja, nestes dias, ela possa levantar um clamor de louvor e que através do louvor Deus possa ser exaltado e glorificado. E vamos fazer isso mesmo ainda nesta noite. Eu convido a todos aqueles que estão connosco que pudessem retirar os momentos para fecharmos as nossas olhos e para só adorarmos a Deus por aquilo que Ele é, só adorarmos a Deus pelo seu amor tão grande, só adorarmos a Deus porque Ele é digno e porque Ele está connosco, porque Ele está connosco quando tudo corre bem, porque Ele está connosco quando tudo corre mal, porque independentemente das circunstâncias, amém, Ele é Deus, Ele é digno de toda a nossa adoração. Tu és, Senhor. Quando olho Tua santidade, ao contemplar Tua caridade, quando tudo à minha volta é vago sem Tua luz.
vamos terminar só lembrando os amados irmãos, à igreja, que continuamos o nosso relógio de oração, 24 horas, continuamente estamos a orar ao Senhor, para que Deus opere, acreditando que no tempo que o Senhor determinou, Ele irá operar. Estamos confiando e crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Peço para incluir no relógio de oração, então, a igreja na Suíça, também o pastor Norinha, o seu irmão, o presbítero Raul. Vamos colocá-los, estão hospitalizados numa situação crítica. Vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia e também orar pela família neste tempo difícil. Não esquecer que estaremos juntos mais uma vez no próximo domingo, às 16 horas. Queremos também continuar juntos, cultuando ao Senhor. Continuo a desafiar para nas vossas casas terem o vosso tempo devocional, continuarmos também no culto doméstico. Vamos aproveitar este tempo de separação física para nos aproximarmos mais de Deus. E não esquecer também no domingo que a escola dominical para as crianças será às 11. Quem quiser estar connosco através de videoconferência, que possa enviar o seu contacto via WhatsApp, via Facebook, via Insta, além para nós acrescentarmos. E a classe de jovens funcionará também ao meio-dia, da mesma forma, por videoconferência. Se alguém se quiser juntar a nós, que envie o seu contacto através das redes sociais. E à tarde às 16, então teremos o nosso culto. Que Deus ricamente abençoe e continuamos juntos no mesmo propósito, servindo ao nosso Deus. Vamos terminar com uma palavra de oração. Senhor amado, te agradecemos, Senhor, por todo este tempo que tivemos na tua presença, Senhor. Agradecemos, Senhor, o teu cuidado e que em todo o tempo possamos louvar-te, Senhor, por aquilo que tu fizeste, por aquilo que estás a fazer, Senhor, adorar-te por quem tu és. Que possamos prevalecer neste tempo, Senhor, através do louvor que sai do nosso coração. Deus, continua guardando o teu povo, continua, Senhor, sendo com a tua igreja, Senhor, continua sustentando, Deus, e em tudo continua a ser o Senhor das nossas vidas, o Senhor que reina e domina sobre tudo. Pai, deixamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.